meus amigos do nosso canal DIP, Mundo Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para você sobre direito público voltado ao campo municipal, tá certo? Hoje eu quero falar sobre um assunto importante para vocês, que são os cargos públicos, cargos efetivos e cargos comissionados, para que a gente possa fazer uma revisão sobre esses dois pontos importantes na estrutura administrativa de qualquer município, tá certo? Mas antes eu quero agradecer você que já me acompanha pelo canal, dizer a você que é uma satisfação muito grande contar com você, com a sua participação no nosso canal, tá certo? E dizer a você que ainda não se inscreveu, que tem assistido nossos canais, que se inscreva, vem aí na telinha, deixa o seu ok, o teu joinha, tá certo? Faça esse protocolo aí que sempre a gente comenta, deixa a sua mensagem, para que nós possamos analisá-la, responder com você, compartilhar esse momento tão importante que é essa discussão sobre direito público, tá certo? Quero dizer a vocês também que, através do portal Folha da Manhã, da cidade de Passos, onde existe aí um grande jornal regional que circula por toda essa nossa região, que eu estou disponibilizando neste portal Folha da Manhã. Basta você digitar lá, clique folha.com.br, para que você possa já ingressar no nosso vídeo e ter acesso a assuntos de seu interesse. Todas as quartas-feiras eu disponibilizo um vídeo nesse sentido, nesse grande portal que é o grupo Folha da Manhã da cidade de Passos, tá certo? Bom, eu quero falar para vocês hoje um pouco, algumas características que diferenciam o cargo efetivo do cargo comissionado. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas não custa a gente fazer uma revisão. Para você que está começando agora nessa área de direito público, que está ingressando aí no seu município como servidor, você que está ingressando na Câmara Municipal, é importante você saber disso. Muito bem, vamos primeiro falar do cargo efetivo. O cargo efetivo é aquele constante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal ou do município, que é o chamado cargo de carreira. É aquele cargo que é criado por lei. Existe uma lei municipal que criou esse cargo. Então, esse cargo existe o nome do cargo, que seria a nomenclatura, por exemplo, agente administrativo, a exigência escolar para que eu possa ter condições de disputar uma vaga para ocupar um cargo deste. As atribuições deste cargo são tratadas também na própria lei, a jornada de trabalho e o valor do vencimento básico. Então, para se criar um cargo, tem que ter todas essas condições estabelecidas em lei, até para saber se o candidato poderá disputar aquele cargo ou não. Ou seja, se ele preenche aqueles requisitos legais exigidos pela lei municipal. Os cargos públicos, eles são acessíveis aos brasileiros e também aos estrangeiros que preencherem todos os requisitos estabelecidos na lei. Então é um cargo aberto, desde que você preencha os requisitos, você tem em igualdade de condições de disputar uma vaga deste cargo, tá certo? Isso porque o ingresso nesse cargo público, cargo efetivo ou cargo de carreira, ele depende de concurso público de provas ou de provas e títulos, porque o concurso pode ser só de prova, não a prova escrita, ou pode ser de prova escrita e apresentação de algum título que você já tem, de pós-graduação, de mestrado, coisa nesse sentido, que o próprio edital vai exigir. Então você vai ter uma pontuação pela prova e por cada título você tem uma nota, chegando uma nota final, e aí isso é aberto para todos os candidatos. No final, aquele que tiver a maior nota será o aprovado. Também no caso de cargos efetivos, a lei tem que reservar um percentual desses cargos, dessas vagas para esses cargos criados, para as pessoas portadoras de deficiência, definindo na própria lei quais são os critérios para admissão deste pessoal, que também tem que ser contemplados no concurso público. Todo concurso público tem validade para 2 anos, então se eu passo no concurso para um cargo efetivo desse, o concurso tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Para esses cargos efetivos, as convocações feitas pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara são feitas de acordo com aquela lista que existe depois do concurso de classificação, primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao número que eu coloquei no edital
como vagas existentes, tá certo? E o servidor público, uma vez que ele ingressa no serviço público, ele pode chegar à condição de estabilidade, tá certo? Então nós podemos dizer que são estáveis no serviço público o servidor após o seu efetivo exercício pelo prazo de 3 anos, tá certo? E como condição para que o servidor possa adquirir essa estabilidade no serviço público, nesse cargo que ele atua, é obrigatório que se faça uma avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída para essa finalidade. Então existe o cargo público e tem que haver paralelamente, depois do concurso, uma comissão criada também por lei, tá certo? É criada por lei, depois nomeada por portaria ou decreto do prefeito, que essa comissão vai analisar durante 3 anos se esse servidor que começou agora tem condição de continuar. Passou 3 anos, ele já é estável no serviço público, né? E dessa forma, passando a ser estável, fica mais difícil a gente poder demitir um funcionário numa situação dessa, sendo que até na parte do estágio, essa demissão era mais maleável, mais fácil de ser feita. Pode ser feita até através desse processo seletivo que ele não conseguiu, às vezes, seletivo não, nesse processo de avaliação, que ele às vezes não conseguiu atingir as notas exigidas. Assim como existem notas do concurso, depois de aprovado, existe nesse processo de avaliação determinadas condições que são atribuídas notas para cada situação em que o servidor atuar. E se ele não atingir o mínimo legal que a lei exige, ele pode ser demitido do serviço público, tá certo? Obviamente que mediante a possibilidade de ele fazer a sua defesa, de exercer o contraditório que exige a Constituição Federal no seu inciso 55, tá certo? E o servidor público só perderá o cargo quando? Em que hipótese que ele perde esse cargo efetivo? Vocês estão vendo que o cargo efetivo ele tem uma série de exigências, uma série de segurança para o servidor, principalmente depois da sua estabilidade. Então pode acontecer, por exemplo, a perda pode acontecer do cargo público, somente nessas hipóteses, quando houver uma sentença judicial já transitada em julgado, determinando a perda daquele cargo por parte da Justiça. Então o servidor cometeu, por exemplo, um ato de improbidade administrativa. Ele responde a um processo de improbidade. Ao final, ele é condenado à perda do cargo, à perda da função pública, ele vai deixar o cargo. Então aí não depende nem da administração pública, é uma ordem judicial. E como diz o velho ditado, ordem judicial não se discute, cumpre-se, né? Mediante também um processo administrativo. O servidor, no decorrer do seu trabalho, depois da sua estabilidade, ele tem as regras que ele tem que obedecer, eles têm os deveres que ele tem que respeitar, previstos na lei municipal. Se ele infringir algum desses deveres, ele fica sujeito a quê? A responder um processo administrativo, onde será ali assegurado ampla defesa e o contraditório da mesma forma, e a partir daí, se ele for julgado culpado pela comissão que vai dirigir esse processo administrativo, ele pode ser demitido do serviço público. Existem outras sanções menores, advertência, existe, por exemplo, suspensão, mas nós estamos falando em perda do cargo, então estamos falando em demissão, é somente através de demissão. E a outra forma, como eu já disse também, é mediante procedimento de avaliação periódica, que será feita por uma comissão própria, que atribui notas, isso já no período de 3 anos. Existe essa avaliação posterior também, em outras hipóteses, para conceder progressões horizontais na carreira para cada servidor. Esse assunto todo dos cargos comissionados que eu falei para vocês, nós vamos encontrar na Constituição Federal, nos incisos 1, 2, 3, 4 e 8 do artigo 37, no artigo 48, parágrafos 1º, inciso 1 a 3 e 4º da Constituição Federal. Tá certo? Então isso aí é sobre os cargos efetivos. E os comissionados? Qual a diferença entre efetivo e comissionado? A diferença é o seguinte, o comissionado também é criado por lei, as suas atribuições são criadas por lei, tá? A condição de escolaridade ou grau de instrução também, em determinadas situações constam da lei, outros casos não se coloca, né? Mas é bom que se faça uma seleção através de grau de escolaridade. E a jornada de trabalho normalmente não existe para os cargos comissionados,
porque presume-se que é um cargo de dedicação integral, onde o servidor fica praticamente 24 horas à disposição da administração, na sua casa, onde quer que ele seja, principalmente dependendo do cargo que ele ocupa, né? Um secretário de saúde, secretário de educação e outros casos, normalmente são consultados toda hora aí que surge um problema, né? Então, onde ele quer que ele esteja. Então, não é fixado aí no caso jornada de trabalho, normalmente para esses tipos de cargos, tá certo? E são cargos de livre nomeação e exoneração, ou seja, o prefeito pode nomear o cargo a hora que ele quiser, para a pessoa que ele quiser, e exonerar também a hora que ele quiser. Não há necessidade de processo administrativo, como ocorre com os efetivos. Esses cargos comissionados são chamados os cargos de confiança do gestor público, né? De livre nomeação ou exoneração. O prefeito faz uma portaria ou um decreto, dependendo do que é utilizado no município, decreto nomeando e um decreto exonerando esse servidor, tá certo? É bem verdade que às vezes não existe muito critério, exige um grau de instrução mais baixo, vamos dizer assim, mas o servidor tem que ter aptidão para isso. Ele não pode ser qualquer pessoa sem qualificação nenhuma, colocar num cargo que exige conhecimento técnico, por exemplo, não é? Então tem que ser observado isso. O ingresso independe de concurso, porque, como já disse, ele é de livre nomeação, né? E podem ser preenchidos por servidores efetivos ou não, tá certo? Então, a lei municipal, ela tem que estabelecer, por exemplo, se eu tenho 10 cargos comissionados na minha estrutura administrativa, quantos por cento desses cargos devem ser ocupados por servidores efetivos e quanto por cento desses cargos podem ser ocupados de pessoas que vêm de fora, que não fazem parte do quadro. O ideal é que esses cargos sejam preenchidos por servidores de carreira. Então, se eu sou um servidor de carreira e o prefeito me nomeia para um cargo comissionado, eu vou sair daquele cargo meu efetivo e vou passar para o comissionado, normalmente ganhando um pouco mais, durante o período que eu ficar lá. Quando eu for exonerado do comissionado, eu volto para o meu cargo efetivo. O que a lei recomenda é que normalmente se faça dessa forma. Mas o que se vê, na verdade, não é isso acontecendo. O que se vê, na verdade, é que os prefeitos, às vezes, abusam com esse tipo de coisa e colocam muitas pessoas em cargos comissionados, sem que tenham a lei que fixa esse percentual, criando uma situação totalmente desagradável para o município e para a própria sociedade, que às vezes acaba criticando o prefeito por conta disso. Por exemplo, eu posso colocar na minha lei que 70% dos cargos comissionados serão ocupados por servidores efetivos e 30% serão ocupados por servidores vindos de fora, que não fazem parte da estrutura administrativa da prefeitura. E esse percentual tem que ser fixado dentro de um princípio de razoabilidade, né? Ou seja, colocar um número maior de servidores da casa e um número menor para os de fora. E outra característica importante que tem dado muito problema ultimamente é sobre a destinação desse cargo. Esse cargo destinam-se apenas para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, eu não posso criar cargo comissionado a bel prazer. Eu tenho que criar um cargo comissionado que ele tenha essa característica de direção, de chefia e assessoramento. A pessoa que vai ser nomeada para esse cargo tem que ter essa função de dirigir, de chefiar ou de assessorar. E também não basta só o nome do cargo, a nomenclatura não. A nomenclatura tem que ter relação direta com as atribuições que eu estou criando. Porque eu posso colocar assessor, por exemplo, de imprensa, e depois eu coloco lá uma série de atribuições que não tem nada a ver, esse cargo vai ser considerado inconstitucional. E o Ministério Público tem se batido muito nisso, tá? Fazendo com que as prefeituras exonerem os seus servidores que ocupam cargos que têm uma roupagem de comissionado, mas que na verdade não é. São cargos efetivamente de carreira, que deveriam constar na lei como cargo efetivo, e o ingresso daria através de serviço público. Mas não é o que a gente vê, não. Normalmente estão criando esses cargos, colocando pessoas nesses cargos que não têm esta destinação, essas atribuições voltadas para a direção, chefia e assessoramento. Tudo isso que eu falei para vocês vão encontrar no artigo 37
incisos 1, 2 e 5 da Constituição Federal. Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre cargo efetivo e cargo comissionado, para que você que está começando a sua vereança, você que está entrando no serviço público agora, possa entender bem isso aí e fazer uma distinção, porque muita gente faz confusão ainda sobre esses dois cargos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, peço que compartilhe e aguardo vocês até o próximo, se Deus quiser.